Olá, terceiro ano, bem-vindo a mais uma videoaula. Meninos e meninas do terceiro ano, prepare aí o seu livro, a sua apostila, para a gente poder fazer aí uma retrospectiva, uma revisão do conteúdo de história dado aí no primeiro bimestre. Vamos começando aí então? Abre lá o seu livro. Aí nessa página que tá aparecendo aí, ó, 58, tá? Abre a sua apostila pra gente poder ir acompanhando aí, pra você revisar o que foi dado aí no primeiro bimestre de História. Semana que vem nós já vamos começar com a apostila 2. Antes, porém, nós queremos revisar o que já foi dado até aqui pra vocês, combinado? Então vamos lá. Começamos a falar aí das comunidades, grupo de convívio. E aqui eu vou trazer alguns exemplos desses grupos. Você que faz parte de uma igreja, ali é um grupo que faz parte da sua convivência. Você que faz parte de um time de futebol, de natação, qualquer outro tipo de esporte, de brincadeiras que você faz ali com seus colegas e conhecidos. A escola também é um modelo de grupo que você faz parte. A família também, né? É o seu primeiro grupo social, né? E a gente fala, sabe o que, crianças? Que a sua mãe e o seu pai são as primeiras pessoas que você aprende. Depois a gente fala que é a proto-aprendizagem, a deutero-aprendizagem é aquela aprendizagem que você tem lá então com o papai, com o titio, né, com os primos, né? E aí a aprendizagem social começa quando você começa a sair, brincar com os coleguinhas, com os vizinhos, até você chegar na sala de aula. Então você tem 3 tipos de aprendizagem antes de chegar na sala de aula. Olha que legal, né? Muito bem, nós vimos também as mudanças nas comunidades. Você faz parte de grupos sociais, você também faz parte de algumas comunidades, como já falamos aqui, a escola, né, é um grupo que você faz parte e esse ambiente, com o passar do tempo, ele muda a fachada. Nós acabamos de mudar a fachada da nossa escola. Olha essa escola, o modelo aqui do quadro era um quadro que usava giz de cera. Hoje nós usamos o pincel, né? As ruas da sua casa, se você tem muito tempo aí, você vai perceber que já teve algumas mudanças. E quando você ficar adulto aí, morando na mesma rua, jovem, né? Você olha como as ruas mudaram, as casas mudaram, né? O asfalto mudou. E a gente percebe que essa mudança vai acontecendo ao longo do tempo. Na sua casa também vai mudando, vai passando por algumas transformações, né? O seu pai, a sua mãe, o seu ambiente, né? Então essas mudanças elas acontecem constantemente. Nós vimos também as pessoas e os espaços públicos. Acompanhe na página lá, na página 60, né? Nós vimos que esses espaços públicos, eles são espaços onde as pessoas elas usufruem, elas vão e qualquer um pode ir, qualquer um pode sentar em uma praça, né? Qualquer um pode brincar nessa praça. Esses espaços públicos são cuidados pela prefeitura, pelo estado, e esses espaços eles também são modificados ao longo do tempo, né? Nós vimos também sobre as praças. As praças elas tinham outras finalidades quando elas foram criadas, sabiam? Isso mesmo, naquele tempo os políticos eles sentavam nas praças para poder fazer as leis da cidade, para poder colocar ali então, fazer os combinados das mudanças que iriam ter na cidade. Hoje a praça, ela significa momento de lazer, momento que você vai para passear, ficar com a sua família, não é verdade? O que mais nós vimos também agora nesse conteúdo? Vimos falando sobre os espaços públicos e os espaços domésticos, né? Os espaços públicos são frequentados por muitas pessoas. Você não tem um dono, ele é cuidado pela prefeitura, pelo estado, né? E aqui tem uma perguntinha assim, ó: por que alguns espaços podem ser frequentados por várias pessoas e outros não? Quando um espaço é público e quando ele é privado, né? Vamos aqui então aprofundarmos um pouco mais sobre isso. Ó, os espaços públicos, por exemplo, né? As escolas tem algumas que são particulares, tem outras que são públicas, por exemplo, né? Então essas escolas, qualquer pessoa pode se matricular e estudar. Nossa escola, por exemplo, a escola adventista é uma rede particular. Ela não tem um dono. Ela é uma instituição da igreja adventista e nós sempre falamos que o dono da nossa escola é o Senhor Jesus, porque houve uma revelação através de um profeta, né, uma profetisa, falando da importância de termos escolas, hospitais,
certo? Para que pudesse atender melhor a nossa comunidade, escolas que ensinassem valores. É por isso que a nossa escola preza tanto por valores, isso mesmo. Espaços privados. A nossa casa é o exemplo de espaço privado, né? Qualquer pessoa pode chegar e sentar e entrar? Não. Ela é do seu pai, da sua mãe, ela é a sua casa, tá bom? E aqui, crianças, nós vimos também prestadores de serviços e os serviços públicos. Olha aqui, uma prestação de serviço que é pública, né? A prefeitura paga essas pessoas para poder nos auxiliar. São aquelas pessoas que estão ali trabalhando com a limpeza da cidade, certo? Um exemplo de serviço particular, a van que a sua mãe paga para você ir para a escola, é um serviço que não é a prefeitura que paga, não é o estado, é o governo, é o seu pai e a sua mãe, um serviço particular. Isso também foi um dos conteúdos que nós estudamos aí nesse bimestre. Vamos aqui, minha rua, a rua e seus nomes. Nós vimos a história da nossa rua, a modificação da rua, nós vimos que a história da rua, ela tem um nome. Uma rua pode ter um nome ali, que é o nome oficial dela, tipo assim, Rua Aveiro, a rua da escola. Mas ela pode ser conhecida também como a rua da escola, né? Ela tem apelidos também, certo? Na verdade, cada rua tem sua história. Ela recebe o nome em homenagem a alguma pessoa. Eu moro perto da Avenida Presidente Antônio Carlos. Ele foi um presidente, ele foi uma pessoa importante, quiseram fazer uma homenagem para ele e colocar então o seu nome na rua, na avenida, né? Então, cada avenida, cada rua tem a sua história, certo? E essas histórias nós mandamos para que vocês fizessem uma atividade, pesquisassem qual é a história da sua rua, né? Quem foi que colocou o nome? Quem foi essa pessoa aí que recebeu o nome da sua rua? Se é o nome de pessoa. Geralmente é nome de pessoas, né? Nós já estamos quase finalizando aqui o modelo aqui, então, a rua, né? A rua e seus nomes. Nós vimos aqui que cada rua tem um número, é como se fosse um nome que a gente puxa pelo sistema e ele é único, esse número. Cada rua recebe esse número como se fosse a placa de um carro, tá bom? A gente chama de CEP. E a Rua Aveiro mesmo, ela fica no bairro São Francisco, né? E tá aí o CEP dessa rua. Com certeza essa rua tem um nome. Eu tentei procurar a história. Por que colocaram o nome de Aveiro? Mas eu não consegui encontrar o significado, né? Quem colocou, o que aconteceu para essa rua receber esse nome. Mas a verdade é que essa rua com certeza tem uma história, né? E alguém colocou, e para colocar, eu vou escolher o nome de rua e vou colocar. Não, ela tem que ser cadastrada pela prefeitura da cidade, tá bom? Olha, são alguns dos conteúdos que nós tivemos aí da disciplina de história. Até a próxima e ó, um forte abraço, tá bom? Que Deus te abençoe.